Convidado do Telefonema de hoje é o ilustrador Gabriel Isla, esse jovem de 24 anos que acabou de emplacar o primeiro trabalho dele de alcance mundial. O Gabriel desenhou a capa do single da música da Copa do Mundo, que é um som produzido pelo Diplo, tem participação do Will Smith. Eu não sei se você ouviu, mas vai atrás da capa, porque é um desenho bem legal do Gabriel. E a história dele é muito legal, porque ele é de São Luís, Maranhão, e quando ele se viu ali na cidade dele, que ele começou a cursar design e ficou com medo de ficar preso aos trabalhos que estavam disponíveis ali, que geralmente seria um escritório de publicidade, seria trabalho formal, digamos assim. Ele começou a publicar na internet seus desenhos, seus trabalhos, para ver se conseguia ir além da cidade. Já que ele não poderia ir além fisicamente por questões de grana, de condição, ele começou a se esforçar para usar a internet como um veículo de comunicação e de propagação de seus trabalhos. Vem dado certo e agora ele conseguiu esse primeiro trabalho de alcance mundial, mas também já tinha conseguido alguns outros feitos que bem legais, que ele vai contar pra gente na entrevista, eu não vou adiantar aqui. Mas essa é a história do Gabriel, muito interessante, porque do seu quartinho ali ele tá trabalhando pro mundo inteiro e essa conquista dele recente de ter um trabalho que tá correndo o mundo aí, afinal é o single da Copa do Mundo, tem uma super divulgação, então essa conquista foi muito importante, muito simbólica aí desse garoto. Então é isso. Aproveitem a entrevista aqui com o Gabriel e gostou do podcast, achou interessante, temos já outros episódios disponíveis, procure ouvir. Se você chegou aqui pela primeira vez, lógico. Também compartilhe o podcast, seja lá qual for a plataforma que você esteja usando, compartilha, segue o canal aí se for no YouTube, se for no Spreaker, Spotify. Volta a aceitar podcast, caramba. A gente quer estar no Spotify também, certo? É isso aí, compartilhe, vou reforçar, compartilhe porque só assim a gente vai alcançar mais ouvintes e continuar fazendo as nossas entrevistas aqui. É isso aí, com vocês, Gabriel Isla. Gabriel, você tá com que idade? Eu tenho 24. 24, você começou quando a desenhar? Cara, assim, desenhar eu acho que eu sempre desenhei. Eu tenho um irmão mais velho, 6 anos mais velho, que sempre desenhou mais do que eu, até assim, durante a infância. Então acabava sendo uma competição, inspiração. Mas durante a infância eu não via isso como algo que eu era muito bom, sabe? Eu era mais ligado em escultura, eu mexia muito com clay, com massa de modelar. Foi mais pra frente, assim, que eu vi isso como uma opção mais viável. É bem recente até eu ver a ilustração como uma carreira pra mim. Quando que ela virou uma carreira pra você? Então, eu tava... Porque você trabalhava com programação, né? Exato. Eu tava no ensino médio, eu trabalhava com programação, eu fiz um ensino médio junto com um curso técnico e comecei a fazer sites. Isso eu conheci um escritório de design que tava precisando de um programador, me chamaram, comecei a trabalhar com ele e fui me inclinando, né? Era um escritório chamado Caruana e era muito multidisciplinar, assim, e eles foram me incluindo muito, fui mudando o foco. Eu fui vendo que talvez eu não gostasse tanto assim do que eu fazia quanto eu achava. E aí tudo fez sentido, tudo se encaixou quando eu ajudei a organizar um evento chamado Ludo. Era uma semana acadêmica de design aqui do Maranhão. E eu assisti a palestra de um cara chamado Rafa Castro, que é um designer, ilustrador, artista de rua, tatuador do Rio de Janeiro. E aí eu fiquei inspiradaço, assim, eu vi que eu definitivamente não tinha a relação com o meu trabalho que essa galera tinha e eu comecei a procurar dentro de mim o que eu gostaria de fazer de verdade, sabe? E aí, no ano seguinte, eu já estava fazendo design. Isso tem quanto tempo? Isso foi em 2012, foi justamente na transição de ensino médio para faculdade. Entre eu terminar o ensino médio e entrar para a faculdade, eu já sabia que eu queria fazer design. Não estava tão inclinado ainda assim para a ilustração. Eu comecei com um design gráfico mais geral mesmo, fazia muita interface, fazia diagramação, fazia um pouco de identidade visual. A ilustração foi aparecendo pelos lados, assim. Era sempre algo que eu via como válvula de escape, não necessariamente como uma carreira. E isso se manteve por quanto tempo? Porque aí é legal a gente comentar que você começou a publicar seu trabalho na internet, né? A internet aí, na sua história, vai ser fundamental, porque pra gente contar a história da capa do single, acho legal eu contar aqui, né, que o João Lauro Fonte, né, que te pediu esse trabalho, ele te achou através de um elogio do Pablo Vilaça a você no Twitter. Sim, né? sim. Conta a história do single pra gente e da importância da internet na sua trajetória. Cara, se tornou, enfim, uma rotina pra mim. Depois de um tempo, eu coloquei pra mim que, acima de tudo, eu precisava ser prolífico, estar divulgando os meus trabalhos sempre, ter sempre desafios na minha ética de trabalho e estar ali mostrando todo mês alguma evolução. E, com o tempo, o meu trabalho começou a ganhar
ganhar pernas próprias, né? Eu comecei a ter certa tração e até perder o controle, assim, de onde ia parar. Numa dessas, eu caí na timeline do João Lauro Fonte. Ele gostou do meu trabalho, eu tava bem às portas, assim, bem às vésperas de fazer esse trampo pra FIFA. Achou meu contato, entrou em contato comigo direto, assim, me mandou um e-mail, foi vago no primeiro momento, mas já mandando as condições. Olha, tenho um trabalho aqui, os clientes são grandes, o prazo é curto, não posso te falar ainda quem é, mas se tu topar, a gente gostou do teu estilo. E aí, 2 dias depois, a gente já estava trabalhando na capa do single. Caramba. E quanto tempo você teve pra fazer? Cara, foi ao longo de 2 semanas, assim. Na prática, eu meio que tinha prazo final todo dia, porque era muita gente para agradar, e todo dia a gente tinha que mostrar versões. Tanto que mudou muito durante o processo. Pra quem não desenha, assim, 2 semanas é muito ou pouco pra fazer um trabalho? Então, para fazer uma ilustração, se eu tivesse 2 semanas para fazer essa ilustração da capa, seria bastante tempo, mas a gente tinha que Entendi. apresentar versões basicamente todo dia, assim. E era o tempo foi uma dificuldade muito grande também por causa da diferença de fuso com Londres. A gente estava lidando com equipes que estavam lá e a gente tinha 4 horas de desvantagem. Quando a gente acordava aqui, eles estavam no meio do dia deles lá, então era sempre muito corrido. Esperando vocês mandarem. Isso. E a gente teve que fazer várias versões. Na primeira semana ainda tinham nomes ligados à música que acabaram mudando, artistas que acabaram não aparecendo, o estilo mudou muito mesmo. Nossa. E aí, como que é? Você tá em São Luís? Você mora aí? Como... Sim, cara. Desde que eu sou nascido em Bom Jardim, é uma cidade mínima aqui do interior do Maranhão, mas muito cedo os meus pais trouxeram a família para São Luís e eu moro aqui no São Francisco basicamente desde que eu me entendo por gente. Então você nunca sentiu uma necessidade, assim, é muito comum sentir uma necessidade de ir pro centro para trabalhar com design. Como que é a sua... Você acha que essa visão é correta? Como que você lidou com isso para seu trabalho chegar tão longe só pela internet? Você nunca... Como que é isso na sua vida? Cara, então, durante a faculdade, eu fui descobrindo coisas que eu gostava mais no design e ao mesmo tempo que eu fui me decepcionando um pouco com a versão de design que eu podia exercer no mercado que tinha para mim, sabe? Eu me sentia muito sendo preparado para a boca de um lobo, porque o mercado aqui é muito pequeno, é muito viciado, as oportunidades são muito iguais. A maioria dos designers aqui no Maranhão se forma para, com sorte, trabalhar em uma agência de publicidade das 8 da manhã às 8 da noite, ficando até mais tarde, pedindo pizza, não recebendo tão bem assim. E aí eu comecei a estudar outras possibilidades, né? Nesse tempo, a ilustração já tinha se tornado para mim uma válvula de escape importante, já era algo que eu naturalmente recorria, e algumas oportunidades começaram a surgir. Acho que a primeira coisa que foi definitiva, assim, para mim, para ver que eu não estava preso às oportunidades que me ofereciam, que eu podia correr atrás de algo mais, foi estampas. Eu sempre gostei muito de ilustradores de estampas, não sei exatamente por que me atraía, mas eu comecei a testar, fazer e mandar para alguns sites. Nisso ainda em 2012, ainda no começo da faculdade, teve uma estampa que eu fiz de Breaking Bad, que ela não me deu muito dinheiro imediatamente, mas ela me deu uma boa comissão por vários meses. E eu vi, pô, isso aqui foi um desenho meu que me deu mais do que um site, do que estavam aceitando me pagar por um site aqui na minha cidade na época, por exemplo. Então eu pensei, acho que eu tenho alternativas aí. Um caminho aí. Sim. E aí nisso eu fui procurando sempre, assim, eu sou um cara muito multidisciplinar, tu vê, eu comecei com programação, fiz design, ilustração, já trabalhava fazia escultura na adolescência, já fiz isso profissionalmente, já fiz ilustrações em paredes, faço muita ilustração na moda. Então, o que eu tento sempre é combinar as coisas que eu gosto de fazer com o que eu quero e acho viável tornar comercial, entendeu? Mas é muito legal essa solução que você encontrou, né? Porque geralmente se vê a necessidade, aqui tem pouca oportunidade, então vou ter que me mudar e tal. E você conseguiu se encontrar mesmo, transformando o seu site, a sua mobilidade online numa plataforma, né? De conquistar coisas além do que você achou que ia estar programado a conquistar, né? Cara, sim. Surgiu muito de desespero, assim, porque eu não venho de condições muito boas. O meu pai trouxe a família para a cidade como pedreiro, posteriormente se tornou comerciante,
Os meus pais trabalham muito, desde que eu me entendo por gente, trabalham de domingo a domingo. Eu acho que isso foi até uma grande influência para mim, sabe? Procurar Um formas exemplo, né? alternativas de arranjar uma vida digna. Meu pai pode não ter um diploma, pode não ter uma vida acadêmica vasta, mas não faltaram Sim, oportunidades para ele que ele soube criar, entendeu? E foi muito isso que eu incorporei para mim. Eu não tinha nem os recursos. Isso talvez em condições diferentes eu até buscasse sair do meu estado e tal e tudo mais, mas chegou um momento que isso nem era uma alternativa. Para eu conseguir fazer isso, entendi. eu já precisaria vencer algumas resistências, entendeu? Então, o que eu abracei foi o que estava ali do meu lado, que eu já estava fazendo, que era publicar na internet. Eu conheço, enfim, eu sou um cara muito obcecado, eu acho, por histórias de trabalho, sabe? Sou muito obcecado por histórias de esforço. Eu me inspiro muito no hip hop, por exemplo, tanto que várias ilustrações minhas são nessa pegada, são Os nessa artistas, temática. né? Uhum. Basicamente, todo mundo do hip hop vem de um contexto ruim, não tem os melhores recursos, né? Não tem as melhores circunstâncias e faz o melhor com aquilo que tem. Essa sempre foi uma Sim. mentalidade que eu tive. Muito legal. E eu acabei te descobrindo nesse esforço, porque eu tava. Vi um tweet do Emicida, aí abri lá e o primeiro reply era seu. Ele tava comentando uma arte que ele achou muito legal, a arte do disco novo do Kanye West, do Do, Kanye West do Kid, e do Kid Kid Cudi, Cudi. exato. Kids See Ghosts. E aí eu abri e aí tava só. Aí eu falei, pera, uma das artes do cara é o single da. Como assim, pera? Aí eu fui ver a sua história. E Cara, achei muito legal, porque eu acho a tua capa melhor que o som, inclusive. pô, cara, valeu. Obrigado. Fico Mas, feliz. mas aí é outra questão. Mas aí tem essa coisa que você comentou, né? Então você tá ali trabalhando na sua cidade pequena, com as suas limitações de não poder, de que você comentou, de grana, de oportunidade. Então isso aumenta muito você ver a sua, aquilo que você destacou nas redes, né? Tipo, tá lá no, tá tipo, esse desenho tá no mundo inteiro, né? Agora. Aham. Qual que é o efeito disso assim, na tua cabeça? Cara, desde o primeiro momento, aliás, assim, eu sou um cara que nisso de cavar as minhas próprias oportunidades, eu tô desde sempre acostumado a levar muito não, sabe? Teve Entendi. muitos trabalhos gigantescos que eu estive às portas de fazer acontecer e simplesmente sumiu, não deu em nada. Recentemente eu quase, muito quase, fiz roupas para o Condzilla, por exemplo, mas em cima da hora, Pô, como vários outros trabalhos, não aconteceu. Eu acho que menos de um terço das coisas que eu tento fazer e chego até a executar dão em alguma coisa. Então, ao longo dos anos, eu aprendi a não levar para o lado pessoal, nem os fracassos, nem os sucessos, sabe? Então, quando esse entendi. trabalho chegou para mim, tive consciência do tamanho do que eram os clientes. Eu estava trabalhando para a FIFA e para a Sony, que eu estava lidando com esses artistas. Eu estava lidando, por exemplo, com o Will Smith, que é um cara que eu cresci vendo na TV. Tipo, O que eu fiz foi afastar da mente focado do trabalho, sabe? Eu tento ter em mim que se eu tô fracassando, não é porque eu sou um fracassado, mas ao mesmo tempo que eu ainda não sou esse mago que faz esses trabalhos maravilhosos chegarem em mim. Eu sou um cara que tá ali no dia a dia se esforçando e algumas coisas vêm naturalmente a partir disso. Então eu mantenho a mesma mentalidade, sabe? agora, a gente já falou bastante do seu processo de conquistas e tal, trabalho. Vamos falar um pouco da sua inspiração, porque tava vendo uma entrevista que você deu pra TV, e aí a primeira coisa que eu reparei foi sua estante, cheio de quadrinho. Sim, sim. Fala dos seus gostos, assim, o que te inspira, tipo, o seu estilo. Como que você foi desenvolvendo, por exemplo, seu estilo de desenho? Quem te inspirou? Meu estilo de ilustração? Cara, então, Isso. quadrinhos é um negócio que eu leio desde muito pequeno também. No primeiro momento, eu leio por causa dos heróis, né? Comecei lendo Homem-Aranha, sou fã de Homem-Aranha até hoje. E no primeiro momento, eu leio por causa do herói, tu quer saber o que o herói tá fazendo, qual é a aventura do herói essa semana. Com o tempo, tu vai crescendo, tu vê que opa, essa aventura aqui é escrita pelo aquele cara, é desenhado pelo aquele artista, e tu começa a ver que tem pessoas que criam aquilo ali. E Sim. eu fui colecionando influências ao longo da vida, assim, tanto tem pessoas que não necessariamente me influenciam em estilo, mas em Em ética trajetória. profissional, sabe? Assim, como a pessoa lida com o próprio trabalho e como a pessoa vê o mercado, como a pessoa se comporta. Eu acho que eu tenho mais influências disso do que visuais propriamente ditas. Tanto que, como eu estou te falando, a minha maior inspiração para a forma como eu lido com o meu trabalho é o hip hop, que não é um negócio visual, é um negócio sonoro. Mas de inspirações de estilo especificamente, eu gosto de representar as pessoas de forma icônica.
Eu vejo, eu represento sempre cultura pop, geralmente hip hop, mas eu faço filmes também. O que eu tento fazer é ver a cultura pop como uma mitologia. Dentro disso, dentro dessa visão de mitologia, tem alguns caras que não tem como fugir de inspiração, como o Drew Struzan, que fez posters de Indiana Jones, Harry Potter, franquia Star Wars, Richard Ansel. Eu sou muito ligado em posters de cinema. Eu acho que a era dos posters ilustrados de cinema foi o ápice assim, da ilustração comercial. Faz falta, né? Faz falta, cara. Tá rolando até um Um renascimento, assim, resgate, né? Tem alguns artistas que estão muito proeminentes e estão sendo chamados, assim. Tem alguns filmes recentes que isso está rolando, como o James Dean, o Rory Kurtz, a galera que trabalha com a Mondo. Faz desde sempre posters maravilhosos, alternativos para filmes, mas agora os diretores estão chamando de volta. E de material de música não foi o seu primeiro. O single não foi o seu primeiro trabalho. Você já fez algumas outras capas, né? Cara, assim, música sempre foi algo que me chamou a atenção. Acho que dos trabalhos que eu quero fazer, esse é o que eu mais tenho a oferecer, porque eu sou muito nerd, saca? Assim, de tudo que eu gosto. Então, como eu tava te falando, dos quadrinhos, foi um caminho natural para mim ir atrás dos autores, desenhistas, dos coloristas. E quando eu gosto de um disco, é a mesma coisa. Por exemplo, você falou aí do Kids and Ghosts, né? Do disco do Kanye West com o Kid Cudi. Do Sim. Takashi Murakami, que é um cara que eu acompanho o trabalho há mais de uma década, assim. E eu sempre tive a vontade de produzir para isso. Eu sempre tive uma visão muito local para isso, né? Eu acho que o Maranhão tem uma força criativa muito boa. A gente tem artistas de renome, a gente tem Alcione, a gente tem Zé Cabaleiro, mas eu sempre senti falta de uma identidade para a arte daqui, entendeu? Uma visão icônica. Então, eu tento com os meus amigos mesmo, assim, eu tenho a sorte de ter alguns amigos bem talentosos e me associar com eles, sabe? Tentar dar uma cara, dar um Entendi. rosto pro movimento daqui. Entendi. E você já tá sentindo os efeitos de não ter tido um trabalho que foi tão longe assim? O que você tá fazendo atualmente, assim, da vida? Tipo assim, no seu dia a dia pra ganhar grana, pra trabalhar? Como que é? Cara, eu tento sempre ver o meu trabalho com alguns meses de perspectiva, sabe? Eu Uhum. tento... A minha política de trabalho é a seguinte: o meu presente é sempre massa perdida. Eu nunca me considero assim, bom o suficiente. Eu sempre estou mirando. O que eu estou fazendo agora é mais Os próximos meses. exatamente para o meu eu de 6 meses. Sabe? Então, o que eu estou fazendo agora meio que já estava planejado quando aconteceu isso da Copa. Então, não mudou tanta coisa. O que mudou foram algumas oportunidades que abriram. Assim. Eu acredito que deixei uma porta muito legal aberta lá com a Sony e, naturalmente, agradou pessoas por aqui também, né? Acabei de fazer uma viagem depois que rolou isso tudo. Passei no Rio, passei em São Paulo, conheci algumas pessoas, conversei com alguns produtores. E o que eu espero é fazer cada vez mais mercado de música, entendeu? Com certeza você não pode contar nada, mas já tem coisa em vista, assim? Cara, tem. Assim, tem alguns discos que eu tô fazendo a capa. Tem discos de bandas maranhenses, inclusive. Tem uma banda de amigos meus aqui que, felizmente, está muito proeminente. Eles estão em turnê na Europa agora mesmo, que é a Souvenir. Eu tô muito honrado de fazer a capa para eles, mas apareceram algumas oportunidades legais, assim, né, nessa minha passagem por São Paulo. Eu espero Entendi. atacar mais por ali. Até porque o meu grande plano, fazendo capas, é começar a atacar a galera do hip hop, a galera do funk. São forças muito genuínas nossas e que, como eu falei, do cenário maranhense, por exemplo, eu acho que ainda não tem uma representação visual forte, saca? Acho que Entendi. a gente tem boas capas, a gente tem, por exemplo, no hip hop, a gente tem o Sobrevivendo no Inferno, do Racionais, que é uma capa icônica, capa do Sabotagem, mas a gente ainda não tem uma identidade visual forte, sabe? Isso é algo que eu gostaria de atacar. Você comentou isso de não ter uma identidade forte, mas no estado, assim, você conhece outros artistas? Você chegou a expor muito cedo também, né? Mas aí foi em São Paulo, né? Mas tipo, você tem contato com outros artistas que pensam parecido com você? Tem uma comunidade assim, que conversa, que dialoga, ou é mais isolada?
de artistas visuais aqui no Maranhão? Isso. No Maranhão e no Brasil. Pode crer, pode crer. Cara, eu acho que eu tenho um contato muito saudável, assim, desde sempre com a internet, né? Eu tento não me limitar, então eu conheço uma galera do país todo. Aqui a gente tem um cenário que está começando a ganhar força, porque as pessoas começaram a se unir recentemente. Entendi. Então começaram a aparecer umas exposições em conjunto, algumas feiras criativas. Tem alguns lugares aqui, como o espaço Na Fonte, que tá dando a liberdade para alguns artistas passarem o seu conhecimento adiante, passarem shops que tinha rolado aqui. Mas ainda é muito nadar contra a maré, sabe? A gente não tem o cenário aqui, a gente não tem nenhum mercado. O pessoal trabalha desde sempre, mas acho que só agora a gente está começando a cavar uma importância para a gente, cavar um olhar, né? Tem uma história que a gente não contou aqui dessa parte de se destacar em redes sociais, que é a história do. Putz, eu não sei falar o nome dele, é o Mahershala Mahershala Ali. Mahershala Ali, que é o Isso, vencedor do Oscar em 2016, né? Oscar de ator coadjuvante. isso Isso, foi isso lá em 2016 mesmo, ele publicou uma imagem que você desenhou dele, né? isso, cara. Novamente, assim, eu nos meus esforços corriqueiros, aquilo ali foi uma ilustração que eu fiz por causa da série Luke Cage. Ele participa, ele era o vilão, Cottonmouth, e uma ilustração que eu achei legal, eu tentei transformar em estampa. Eu tentei vender para alguns sites, ofereci para alguns sites de estampas com quem eu já trabalho, mas não tive resultado. Deixei lá, esqueci a ilustração. E aí, meses depois aconteceu, naturalmente, assim. Eu levei um susto, eu tava lá no perfil do cara. E ele chegou a falar com você, assim, ele só postou, tipo, ele não falou com você nada, assim. Cara, na época ele nem me marcou. Foi Ah, coisa de terceiros, assim. Ele deixou o meu crédito lá, minha assinatura na ilustração, mas eu nem saquei de imediato. entendi. E aí, quando ele ganhou o Oscar, as pessoas fuçando, alguém viu a ilustração e falou: Ei, cara, saiu aí no perfil do cara. E aí eu agradeci pra carambas. Na época ele curtiu, assim, mas não levei tão a Entendi. sério. O louco é que ele meio que guardou, assim, na cabeça. Ao longo desse ano aí, faz um pouco mais de um ano, a gente teve alguns contatos. A última vez foi quando completou um ano dele ter postado a ilustração, eu repostei agradecendo, porque foi um momento importante para mim, para ver o quão longe eu poderia chegar, sabe? Eu sempre tive consciência do poder da internet, mas tem limites do que se permite acreditar, Entendi. né? Quando isso aconteceu, eu vi que eu podia mirar mais alto, e tanto que de lá para cá, dele ter me publicado para cá, eu dei um salto em ilustração. A gente estava conversando mais cedo como eu meio que flerto com a ilustração desde 2012, mas hoje em dia, para mim, eu me considero um ilustrador há mais ou menos um ano e meio, Entendi. sabe? Por causa disso aí. E aí, quando eu publiquei, ele veio falar comigo por inbox e tal. Foi um negócio significativo demais, assim, pra E mim. teve algum outro trabalho seu nesse esquema seu da sua estratégia de postar? Por exemplo, um desenho seu da Legião também alcançou a banda, né? Quais são as outras histórias de alcançar com trabalhos que você faz por conta própria mesmo, né? Não é nenhuma encomenda. Então, cara, desde sempre eu tentei ter na cabeça que, assim, as oportunidades que eu tinha aqui ao meu redor não eram muito boas, os trabalhos que iam me oferecer não eram perfeitos para eu pôr no portfólio, então eu tentei criar sempre, tá sempre produzindo coisas que eu gosto, que me desafiem e que mostrem para clientes o tipo de trabalho que eu sou capaz de fazer, sabe? Então, mesmo que não me paguem, eu tô ali sempre fazendo, eu tento fazer 3, 4 ilustrações por semana, a maioria eu nem publico, e nisso, naturalmente, as coisas foram acontecendo, assim. Engraçado que eu fui atacando para todos os lados, assim, em todas as redes sociais, eu sempre usei Twitter, Tumblr, Instagram, e às vezes a gente começa a dar certo em lugares onde Não espera não nada, né? esperava. O tanto que até hoje a minha rede social mais ativa é o Tumblr, que é uma rede social que a maioria das pessoas considera morta até, né? Mas Saudades também. pois é, cara, o Tumblr é tão legal. Mas ainda tem uma galera lá, tanto que é onde eu tenho mais tração, assim. Eu comecei sempre a atenção mesmo a só fazer, só desenhar a galera que eu curtia, a galera que eu admiro. Como eu te falei, eu vejo muito a cultura pop como mitologia, então quando eu represento uma pessoa, ela tem um significado maior para mim, eu me associo mentalmente de alguma forma com aquela galera. E
eu fui começando a agradar as pessoas que também são fãs como eu, sabe? As pessoas vão notando que tu gosta, que faz é genuíno, Sim. que tu tem um gosto parecido com o delas, vão começando a gravitar ali ao redor do teu trabalho. E quando tu vê, tu é conhecido, assim, de certa forma. Tem alguns artistas que, se tu usa certas redes sociais, tu meio que acaba me conhecendo de um jeito ou de outro, sabe? Se tu usa principalmente Tumblr e Reddit, eu naturalmente fui cavando certa presença. E nisso as coisas vão acontecendo, cara. Nada de muito grande que aconteceu foi algo planejado, foi muito natural, sabe? O que eu tento fazer é ser prolífico e micro-ambicioso. Toda ilustração que chega para mim, eu tento dar o meu 100%, até o 110%, assim. Tento fazer algo melhor do que eu fiz antes. Nisso rolou de chegar no Marechal Ali, rolou do Legião Urbana. Isso foi um trabalho comissionado, mas foi, enfim, uma banda muito significativa para mim no começo da adolescência. Eu me derrubei assim no trabalho mesmo, fiz o melhor que eu podia e naturalmente chegou na banda, sabe? Legal. E agora na Times Square, né? Sim, cara, sim. Muito Tipo bizarro. assim, você desenha. Pra gente encerrar, eu queria fazer uma última pergunta, que é tipo, a gente falou muito de trabalho também, mas de como o seu sonho você colocou em perspectiva e foi a trabalhar pra isso, né? Você comentou muito sobre isso e nessas coisas, qual seria o trabalho assim que você ambiciona fazer? Tipo, um dos sonhos mesmo, que você acha que você considera hoje até impossível, mas que você fala, pô, talvez um dia eu consiga. Uma capa de um artista, o seu artista favorito, por exemplo, de rap, quem seria? Ah, pode crer. Cara, então, porque eu quero representar, eu quero muito representar o hip hop nacional, sabe? Pra mim fazer uma capa pro Rashid, fazer uma capa pro Racionais, fazer uma capa pro Emicida, sabe? São caras com perfis diferentes, mas são caras que pra mim têm todos um peso na história do rap nacional e todos eu ficaria muito grato de fazer parte. E gringo, tem alguém? Porque é fácil chegar nos gringos pela internet, Cara, né? gringo até mais, assim. Eu sou, como eu tava te falando, super nerd, assim, de hip hop, então eu conheço muito produtores, sabe? Tem muitos artistas que eu queria trabalhar. É claro que eu queria fazer uma capa pro Drake, claro que eu queria fazer uma capa pro Jay-Z, pro Kendrick Lamar, pro Isaiah Rashad, pra SZA, pro Frank Ocean, Só, né? mas só. Pô, aquela do Tyler, the Creator é demais, cara. Pois é, pô, tá aí, ó. Do Odd Future, pra mim, se eu pudesse trabalhar com eles, eu já tava feliz demais. Aquela ali Trabalhar com... é só o cara comprar. Aquela ali Oi? já tá pronta, ele podia só comprar aquela ali e já falar, vou usar. Ah, que nada. Pô, ele é doido que tá rolando lá também um revival de capas ilustradas e tem uma galera que tem bom gosto demais, sabe? O cara que fez a capa do Tyler, desse Flower Boy, é o mesmo cara que fez o retrato do Obama, quando ele se elegeu. Sim, lembro Então, dele. eu tenho que comer um feijão com arroz ainda, assim. Gabriel, eu queria te agradecer pelo papo. Tem mais alguma coisa que você queira comentar pra gente encerrar? Pô, Vinícius, cara, não, assim, eu acho que foi um papo massa, assim, foi até, só tenho a te agradecer mesmo, pô, eu gosto muito de podcast. Valeu, Gabriel. Eu queria te agradecer mais uma vez. Obrigadão. E boa sorte aí no seu trabalho. Pô, igualmente, cara, parabéns pelo projeto, valeu pelo convite, foi um prazerzão. Valeu, até mais.